Se você acredita no poder de boas narrativas e quer ajudar nosso canal a continuar produzindo conteúdo, considere fazer uma contribuição com qualquer quantia. Clique em Valeu abaixo do vídeo e faça sua doação. Agora vamos para o caso de hoje. O sol de fim de tarde caía sobre Azure Bay, um recanto luxuoso na costa da Flórida, onde o mar parecia feito para ser admirado, nunca tocado. As palmeiras balançavam com preguiça e o som das taças de cristal competia com o murmúrio constante das ondas. Era ali, entre a elegância dos trajes brancos e o perfume das orquídeas dispostas por toda parte, que Hercule Poirot e eu havíamos chegado a convite de uma mulher cuja reputação cintilava tanto quanto suas joias, Senhora Marjorie Langston, viúva de um magnata ferroviário e dona de um talento peculiar para transformar fofocas em caridade. Palm Beach tem alma própria, Monsieur Poirot, disse ela enquanto nos recebia no saguão do Grand Azure Hotel. E toda alma, cedo ou tarde, esconde um segredo. Poirot inclinou a cabeça, o bigode perfeitamente alinhado refletindo a luz dourada do hall. Madame, respondeu, os segredos são como as orquídeas, belos, frágeis e inevitavelmente venenosos. Ela riu, mas não havia humor verdadeiro em seu olhar. Naquela noite, um baile em homenagem a um empresário inglês chamado Henry Cavendish seria o centro da temporada social. Cavendish completava 45 anos e era o tipo de homem que confundia charme com imunidade. Tinha negócios em Londres, investimentos em petróleo e uma lista de admiradoras que crescia na mesma proporção que sua fortuna. O salão principal havia sido transformado em um jardim tropical, cascatas de flores, música de jazz e uma fileira de garçons circulando com champanhe francês. A festa seria, como dissera a anfitriã, um tributo ao sucesso e à boa aparência. Poirot, no entanto, observava com a atenção de quem vê além do brilho. « Regardez, mon ami », sussurrou. O luxo é sempre o disfarce favorito da miséria. Aqui, cada sorriso vale um álibi. E, de fato, bastava um olhar mais atento para notar que o riso das damas vinha acompanhado de olhares tensos. Entre os convidados estavam Lady Helena Morton, uma viúva britânica conhecida por sua elegância calculada, Clara Dunn, uma jovem americana de expressão firme e olhar sincero, Philip Drake, o sócio de Cavendish, um homem corpulento de Wall Street que falava alto e gesticulava mais ainda, e Julian Reed, secretário e confidente do aniversariante, discreto demais para passar despercebido por Poirot. A apresentação foi breve e cerimoniosa. Cavendish, vestido com um terno branco impecável, agradeceu a presença de todos com um brinde tão ensaiado quanto sua reputação. Aos amigos, à fortuna e às belas companhias, disse, erguendo a taça. O salão respondeu com aplausos e o tilintar de cristais. Apenas Poirot permaneceu imóvel, observando o homem como quem avalia uma pintura falsificada. Um sorriso educado e um olhar cansado, murmurou. Raramente combinam bem. Quando a música começou, as duplas tomaram a pista. Lady Helena dançava com a leveza de quem quer ser notada. Clara, ao contrário, preferia observar da sacada, distante das luzes. Foi ali que a encontrei, apoiada na balaustrada, o vento brincando com as fitas do vestido. — O senhor é o amigo belga, não é? Perguntou sem desviar o olhar do mar. Aquele que enxerga o que os outros fingem não ver. Sorri, incerto se devia confirmar ou negar. — E o que a senhorita vê? Perguntei. Ela respirou fundo.
Vejo pessoas que mentem para se divertir. Antes que eu respondesse, a voz de Cavendish ecoou atrás de nós. Clara prometeu-me uma dança, e um sorriso, pelo menos. Ela se virou hesitante, mas aceitou. Enquanto se afastavam, percebi algo na forma como ele segurava sua mão. Mais posse que gentileza. Poirot, que observava de longe, comentou: "A paixão, Hastings, quando é desigual, transforma-se em dívida. E dívidas sempre cobram juros." À medida que a noite avançava, o clima parecia oscilar entre festa e farsa. Marjorie Langston circulava com o entusiasmo de uma mestra de cerimônias, cumprimentando uns, censurando outros e lançando olhares curiosos para Cavendish e suas acompanhantes. Philip Drake bebia mais do que conversava, e Julian Reed anotava discretamente algo em um pequeno caderno, como se cada palavra dita fosse valiosa demais para se perder. Poirot, imóvel em uma poltrona próxima ao palco, deixava que o ambiente falasse por si. "Mon ami", disse-me em voz baixa, "em cada festa há um relógio invisível, e quando ele para, algo terrível acontece." Por volta da meia-noite, o clima havia mudado. Lady Helena deixou a pista abruptamente após uma troca de palavras com Cavendish. Clara desapareceu por alguns minutos, alegando procurar um lenço perdido. Reed foi visto subindo as escadas e Drake, vermelho e suado, discutia com um garçom sobre a conta de bebidas. A orquestra, alheia, continuava a tocar. Do lado de fora, o vento trouxe o cheiro salgado do mar misturado ao perfume das orquídeas. Poirot ergueu a cabeça e escutou. "O silêncio entre as notas, Hastings, é aí que mora o crime." Quando nos retiramos, pouco depois das 2, o hotel já dormia sob o peso da ressaca social. Ao passarmos pelo corredor das suítes, uma risada abafada escapou de trás da porta de Cavendish, seguida pelo som de um copo sendo colocado na mesa. Poirot parou. "Ouça!" Esperei, mas não veio mais nada. "Nada", disse eu. "Exatamente", respondeu ele. "É o tipo de nada que vale ser lembrado." Na manhã seguinte, o sol entrou pelas janelas com crueldade tropical. O café foi interrompido pela chegada apressada do gerente, o Sr. Aldridge, rosto pálido e voz trêmula. "Monsieur Poirot, há um problema. O Sr. Cavendish foi encontrado morto em sua suíte." O garfo caiu da minha mão. Poirot apenas endireitou o guardanapo e murmurou: "Mon Dieu!" Então é disso que se tratava o silêncio. O corpo fora descoberto sobre a cama, ainda de terno, um revólver americano na mão direita e uma mancha escura na camisa. O médico chamara de suicídio. Poirot olhou por menos de 1 minuto e balançou a cabeça. "Não, este homem não quis morrer. Foi alguém que quis que acreditássemos nisso." As primeiras testemunhas foram chamadas ao corredor. Lady Helena, pálida, mas impecável. Clara, trêmula, tentando manter a compostura. Drake, com o rosto endurecido. E Reed, o secretário, frio como mármore. Cada um representava o papel esperado: a viúva escandalizada, a jovem ofendida, o sócio indignado e o empregado leal. Poirot observava cada gesto, cada respiração, como se montasse um quebra-cabeça invisível. "Vê, Hastings", disse-me baixinho. "Todos têm motivo, mas apenas um tem verdade." O inspetor local, ansioso por encerrar o caso, concluiu rapidamente: "Suicídio, sem dúvida." Poirot sorriu com cortesia. "Então, meu caro, temo que a dúvida acabe de nascer." Enquanto o corpo era removido e as orquídeas da noite anterior começavam a murchar, o ar do hotel parecia mais pesado, impregnado de perfume e suspeita. "Há um detalhe, mon ami",
disse Poirot, antes de deixarmos o quarto. O revólver estava na mão errada, e não havia cheiro de pólvora. A tragédia de Azure Bay acaba de começar. Ele ajustou o bigode, olhou pela janela para o mar e completou. Em lugares como este, Hastings, o crime nunca é vulgar. Ele vem perfumado. O corpo de Henry Cavendish fora removido discretamente, mas o escândalo já se espalhava pelos corredores do Grand Azure. O gerente, Sr. Aldridge, insistia em tratar o ocorrido como um infortúnio doméstico. Os hóspedes, com a hipocrisia de quem vive de aparências, falavam em voz baixa e pediam mais café para disfarçar o medo. Apenas Poirot permanecia calmo, observando a movimentação como quem assiste a uma peça já ensaiada. Veja, Hastings, disse ele, parando diante da sacada. Aqui tudo brilha, o ouro, os sorrisos, até o luto. Mas o brilho, quando é constante, costuma esconder rachaduras. Enquanto o inspetor local encerrava seu relatório apressado, Poirot solicitou examinar a suíte. O quarto ainda guardava o cheiro de conhaque e orquídeas murchas. Sobre a mesa, 2 copos, um meio vazio, outro apenas tocado. No cinzeiro, 2 bitucas de charuto, diferentes em tamanho e espessura. O revólver, americano e polido, repousava perto do corpo com um conforto teatral. Ele era canhoto, comentou Poirot, apontando para a mão direita de Cavendish. Um suicídio com a mão errada é um suicídio mal encenado. O inspetor torceu o bigode, irritado. O senhor vê mistério em tudo. Naturalmente, respondeu Poirot. É minha profissão. A do senhor é evitá-lo. Enquanto trocavam farpas, notei algo no chão, perto da escrivaninha. Um pequeno fragmento de papel rasgado com o número 10.000 escrito em tinta azul. Poirot o pegou com cuidado, dobrou e guardou no bolso. A verdade, Hastings, nunca é um retrato completo. Ela é um mosaico de pedaços esquecidos. As primeiras entrevistas ocorreram na manhã seguinte, em uma sala com vista para o mar. Poirot começou com Lady Helena Morton, que mantinha a compostura de uma atriz veterana. Vestia preto, falava pouco e media cada palavra. Lady Helena, disse Poirot, o Sr. Cavendish parecia-lhe ser muito próximo. Um amigo de longa data, respondeu ela. Um homem agradável, embora volúvel. Volúvel em negócios ou em sentimentos? Em ambos, Monsieur Poirot. Henri tratava tudo como se fosse um jogo. O lucro, o amor e até a lealdade. Poirot inclinou-se. E ontem à noite, ele jogava com a senhora? Helena hesitou. Tivemos uma conversa. Pedi que devolvesse algo que me pertencia. E ele devolveu? Não. Riu e disse que estava mais seguro com ele. Poirot fixou o olhar nos olhos dela. Refere-se a um revólver? Ela empalideceu, mas manteve o tom calmo. Sim. Era de meu falecido marido. Henry o guardava desde o último verão por conveniência. Eu quis recuperá-lo. Conveniente, de fato, murmurou Poirot. Um revólver inglês em uma tragédia americana. Quando ela saiu, Poirot fez uma anotação curta. A elegância é uma forma de defesa. Ela mente, comentou em seguida. Mas mente para manter a postura, não para enganar. Esse tipo de falsidade é o perfume das aparências. A segunda entrevistada foi Clara Dunn. Chegou pálida, com o cabelo preso e um lenço amassado nas mãos. Mademoiselle, começou Poirot, na noite passada foi vista próxima à suíte do Sr. Cavendish. Por quê? Perdi um lenço no salão, respondeu rapidamente. Fui procurá-lo. E o encontrou perto das suítes? Ela hesitou. Não.
Só percebi o engano quando já estava lá. Poirot a observou em silêncio, depois perguntou: "E quando viu o Sr. Cavendish pela última vez?" "Antes da meia-noite. Dançamos. Ele disse que eu deveria encontrar alguém mais jovem, com menos segredos." "E como recebeu esse conselho?" "Com raiva, talvez. Mas ele estava diferente, cansado. Parecia pronto para algo." "Para morrer?" "Não", respondeu Clara sem pensar. "Para mentir." Poirot fez uma breve pausa antes de concluir. "A senhorita tem boa intuição. Use-a com cuidado." Quando ela se foi, olhou-me e disse: "Percebe, Hastings? Ela tenta parecer frágil, mas há aço por trás da seda. As aparências nunca são apenas o que mostram, são o que escondem com mais cuidado." Em seguida, veio Philip Drake, o sócio norte-americano. A diferença entre ele e os outros era o volume da voz e o tamanho das mãos. "Sr. Drake", disse Poirot, "ouvi que discutiu com o Sr. Cavendish na noite passada." "Negócios, só isso", resmungou. "Ele me devia dinheiro, $10.000. Disse que resolveria, mas não disse como." Poirot retirou o pedaço de papel do bolso. "Reconhece este número?" Drake empalideceu. "Talvez. Henry fazia anotações em tudo." "E o senhor o ameaçou?" "Talvez em palavras, mas não sou assassino." Poirot inclinou-se. "E o seu charuto, monsieur? O que fazia no cinzeiro do morto?" O homem piscou confuso. "Deve ter ficado lá de outra noite." "Ou de outra mentira", completou Poirot calmamente. O último a entrar foi Julian Reed, o secretário. Sua tranquilidade contrastava com o nervosismo dos demais. "Eu cuidava dos negócios de Cavendish", disse, antes mesmo de ser perguntado. Ele era desorganizado, mas generoso. Poirot ergueu uma sobrancelha. "E também desconfiado, não?" "Talvez, de todos nós." "Enviou um telegrama ontem à noite, Monsieur Reed?" "Sim, para Nova York." Poirot sorriu, sem tirar os olhos dele. O operador do telégrafo não se recorda de nenhuma mensagem enviada. Curioso. Reed manteve o semblante impassível. Então o operador deve ter se confundido. Poirot cruzou as mãos. "A verdade, monsieur, raramente se confunde. São as pessoas que a confundem." Quando Reed saiu, Poirot permaneceu pensativo diante da janela. O mar batia contra as rochas, indiferente à tragédia humana. "4 pessoas", murmurou ele, "todas com algo a proteger. Um revólver emprestado, uma dívida não paga, um amor ferido e um telegrama inexistente. Cada um encena o papel que lhe convém. E eu, mon ami, devo descobrir qual deles esqueceu a própria fala." No almoço, a conversa dos hóspedes girava em torno do suicídio elegante de Cavendish. As senhoras elogiavam sua última noite de vida, como se a morte tivesse sido mais uma demonstração de bom gosto. Poirot, porém, via o oposto. "Em lugares assim", explicou-me, "a aparência não é uma escolha, é uma regra, e a verdade é uma convidada indesejada." Enquanto os outros fugiam do escândalo, Poirot mergulhava nele. Voltou à suíte e observou cada detalhe. Notou que a cortina fora parcialmente movida, que a gaveta inferior da escrivaninha estava mal fechada e que o perfume de orquídeas não vinha das flores, vinha de um lenço de dama caído no chão, marcado por batom. "Helena ou Clara", disse em voz baixa. "Mas qual das duas tem coragem de deixar um traço tão revelador?" O contraste entre o luxo e a verdade tornava-se mais evidente a cada passo. O Grand Azure, com seus corredores brancos e servos impecáveis, parecia um templo dedicado à dissimulação. Os hóspedes sorriam, mas os criados sabiam mais do que diziam.
Poirot decidiu ouvi-los. Uma camareira, nervosa, contou-lhe que o Sr. Cavendish e Lady Helena discutiram sobre a arma 2 dias antes. Um mensageiro, por sua vez, lembrava-se de ter levado um pacote para a suíte pouco antes da meia-noite. Um envelope grande, senhor. E logo depois ouvi a voz de uma mulher. Poirot anotou. Os criados Hastings são os únicos nesta história que não fingem ser o que não são. É por isso que sempre escuto primeiro os humildes. A verdade, quando é simples, não precisa de polimento. À noite, quando o hotel se acalmou, Poirot reuniu suas anotações e concluiu. A aparência diz, um homem cansado que se mata. A verdade diz, um homem enganado por quem acreditava controlar. O primeiro é um espetáculo. O segundo, um crime. Ele fechou o caderno e olhou para mim com o olhar firme de quem já pressente o desfecho. Mon ami, o palco está montado. Agora resta saber quem ainda usa máscara. A morte de Henry Cavendish expôs fissuras que o luxo tentava disfarçar. Em Azure Bay, a elegância das aparências cedia lentamente à crueza das emoções. Poirot sabia que o crime não nascera de ganância, mas de sentimento, e nenhum sentimento é mais perigoso que o ciúme. Observe, Hastings, disse ele certa manhã. Em toda a tragédia há 2 tipos de ciúme, o que destrói e o que une. O primeiro age sozinho, o segundo busca cúmplice. A investigação seguiu para o campo das relações pessoais. As conversas com os empregados revelaram detalhes que mudavam o quadro inicial. A camareira do 2º andar afirmara ter visto Lady Helena entrar na suíte de Cavendish pouco antes da meia-noite. Outra funcionária, encarregada das flores, jurava ter encontrado Clara Dunn chorando próxima à escadaria, 10 minutos depois. 2 caminhos diferentes, uma emoção em comum. Poirot reuniu as duas no salão de chá do hotel. A conversa começou sob o pretexto de condolências, mas o objetivo era medir reações. Lady Helena, vestida de cinza, sustentava o olhar com firmeza. Clara, em branco, parecia fragilizada, mas havia tensão em cada movimento. Senhoras, começou Poirot, a morte do Sr. Cavendish trouxe dor a todos, mas também perguntas. Ele era, sem dúvida, um homem encantador. Helena cruzou as pernas, o colar reluzindo à luz da manhã. Encantador é uma palavra indulgente, Monsieur Poirot. Henry gostava de colecionar ações, promessas e corações. Clara respondeu sem hesitar. Ele nunca escondeu o que era, Lady Helena. O erro foi de quem acreditou que poderia mudá-lo. O silêncio que se seguiu foi mais revelador que qualquer confissão. Poirot não interferiu, deixou que o veneno da verdade fizesse efeito. É curioso, disse por fim, como o ciúme se alimenta daquilo que se perde. Ambos parecem lamentar não o homem, mas a ilusão. Helena arqueou a sobrancelha. Está sugerindo que competíamos? Poirot respondeu com serenidade. Competição é uma palavra elegante para guerra, madame. E guerras, como se sabe, raramente têm um único vencedor. Clara se levantou, ofendida. Não éramos inimigas. Eu o admirava, mas não tanto quanto pensam. Poirot acompanhou o gesto com os olhos. Talvez não fossem inimigas. Talvez tenham sido aliadas por um instante. E isso, mademoiselle, é o detalhe que interessa. Mais tarde, quando elas deixaram o salão, Poirot comentou comigo. O ciúme é como a eletricidade, Hastings. Precisa de 2 polos para funcionar. Durante o restante do dia, ele revisitou as declarações anteriores. Helena havia pedido o revólver de volta. Clara fora vista nos corredores. Ambas mentiram parcialmente.
Era natural que duas mulheres disputassem atenção, mas anormal que uma protegesse a outra após o crime. Ainda assim, desde o início, Poirot percebera uma hesitação compartilhada, um medo de que a culpa fosse atribuída a outra. Ao cair da tarde, o detetive solicitou os registros telefônicos do hotel. Um operador revelou que, na noite do crime, duas chamadas partiram do mesmo ramal, com diferença de apenas 5 minutos. Uma para o quarto de Helena, outra para o de Clara. Nenhuma delas foi atendida. É sempre o que não se responde que tem mais importância, observou Poirot. No jantar, os convidados sussurravam teorias. Para uns, Helena teria matado por orgulho ferido. Para outros, Clara por desespero. Apenas Poirot mantinha a calma. Quando duas suspeitas se movem no mesmo ritmo, disse, geralmente há uma terceira força que as empurra juntas. No dia seguinte, ele convocou Philip Drake e Julian Reed para um depoimento conjunto. A sala, fria e silenciosa, cheirava a papel e maresia. Senhores, começou Poirot, ambos conheciam Henry Cavendish melhor do que ninguém. O que sabem sobre suas ligações pessoais? Drake respondeu primeiro impaciente. Ele brincava com todas, prometia mundos e entregava sorrisos. Helena achava que o controlava. Clara, que o salvaria. Nenhuma conseguiu. Reed manteve o olhar neutro. Henry se alimentava da atenção delas. Era o tipo de homem que gostava de ver duas mulheres disputando o mesmo palco. Poirot pousou as mãos sobre a mesa. E vocês, monsieur, foram testemunhas da apresentação final. Drake hesitou. Eu o vi discutindo com Helena. Ela exigia o revólver. Ele se negava. Depois, Clara apareceu e entrou no quarto. Por quanto tempo? 5 minutos, talvez menos. E então? Ouvi a voz de Henry rindo. Depois, silêncio. Reed completou com frieza. Eu estava no andar de cima. Quando desci, já havia acabado. Poirot assentiu como quem confirma uma hipótese antiga. Silêncio, repetiu. É sempre o mesmo som, Hastings. O eco do momento em que dois ciúmes se tocam. Nos dias seguintes, as máscaras começaram a ceder. Clara, pressionada pela culpa, isolava-se. Helena tentava recuperar a imagem pública, mas a frieza que demonstrava parecia ensaiada. As duas eram prisioneiras de uma aliança que não ousavam nomear. Poirot decidiu confrontá-las novamente, desta vez em particular. Chamou-as para o salão de baile, agora vazio, com as orquídeas já murchas. A luz atravessava as cortinas em faixas douradas e o eco dos passos ressoava como lembrança. Senhoras, começou ele, não as chamei para falar de crime, mas de verdade. Uma verdade que nasceu do ciúme e cresceu na cumplicidade. Helena manteve-se ereta. Monsieur Poirot, não sei do que fala. Então me permita recordar, disse ele, aproximando-se lentamente. O Sr. Cavendish brincava com ambas, prometeu casamento a uma e segurança a outra. Quando perceberam o engano, uniram forças. Entraram na suíte para exigir explicações. Ele riu. E o riso às vezes é mais mortal que a bala. Clara deu um passo à frente, pálida. É mentira. Eu fui embora antes de qualquer coisa. Poirot olhou-a com compaixão. Mas não antes de tocar o copo, mademoiselle. Seu batom permaneceu ali como assinatura. Helena levantou a voz. E o que isso prova? Que ela o viu, não que o matou. Exato, respondeu Poirot. E é aí que nasce a cumplicidade. Uma mulher não atira sem testemunha se o coração treme. A outra segura a mão e o crime se torna compartilhado. O silêncio que se seguiu foi pesado. Clara começou a chorar.
Helena, imóvel, olhava para o chão. Foi ele quem nos colocou uma contra a outra, murmurou Clara. Fez promessas às duas, riu das duas. Poirot cruzou as mãos. E no fim vocês se uniram? O ciúme, senhorita, é uma chama, mas quando duas acendem a mesma vela, o fogo dobra. Helena tentou recuperar a compostura. Quer dizer que foi um pacto? Não de intenção, mas de impulso, respondeu Poirot. Uma segurou o revólver, a outra não impediu. O disparo não foi planejado, mas tampouco foi acidente. Foi o instante em que o ciúme virou cumplicidade. O detetive deu um passo atrás e concluiu com voz baixa. O crime, madame, é raro quando há amor, mas inevitável quando o amor é dividido. Após a saída delas, Poirot ficou sozinho no salão. Observou as orquídeas pendendo sob o calor, pétalas translúcidas caindo sobre o chão de mármore. Veja, Hastings, disse, sem olhar para mim. As flores e as mulheres têm uma coisa em comum. Murcham mais rápido quando dividem o mesmo sol. Naquela noite, ele reuniu as provas. O revólver que pertencia a Helena, o copo com o batom de Clara, o fragmento de papel com a quantia de Drake, o telegrama inexistente de Reed. Tudo formava um quadro de dissimulações, conectadas por um mesmo fio, o riso de um homem e o silêncio de duas mulheres. Cavendish acreditava ser amado por duas e seguro entre quatro paredes, disse Poirot, fechando o caderno. Mas a paixão, mon ami, é uma corda, e ele amarrou as duas pontas em volta do próprio pescoço. Com isso, o mistério deixava de ser apenas sobre quem puxou o gatilho. Era sobre quem não impediu. E essa, para Poirot, era a verdadeira definição de culpa. O Grand Azure Hotel era uma vitrine. Cada lustre, cada flor, cada tapete de seda existia para confirmar que ali a vida não conhecia esforço. Mas Poirot via o oposto. Mon ami, disse enquanto caminhávamos pelo saguão, riqueza e decadência são primos próximos. Quando um chega, o outro sempre está logo atrás. Os dias seguintes à morte de Cavendish revelaram o verdadeiro caráter dos hóspedes. A senhora Langston, antes radiante, transformara-se em uma espécie de ministra das aparências, ordenando que a orquestra tocasse à noite para manter a moral alta. O gerente Aldridge repetia a cada hóspede que tudo estava sob controle, e os mesmos convidados que haviam brindado a saúde de Cavendish agora evitavam pronunciar o nome dele em público. Em Azure Bay, a moral era questão de decibéis. Quanto mais baixo o tom, mais aceitável a mentira. Poirot, alheio à etiqueta, continuava a observar. Seu olhar não buscava escândalos, mas sintomas. Veja o modo como andam, disse-me certa manhã, enquanto observava o terraço. Esses ricos caminham como se o chão lhes devesse estabilidade, e ainda assim, Hastings, basta uma morte para que percam o equilíbrio. Enquanto as damas retomavam o chá da tarde e os cavalheiros fingiam discutir investimentos, o detetive mergulhava nas finanças e na rotina de Cavendish. Descobriu que os negócios dele estavam longe do esplendor anunciado. O império de investimentos não passava de uma teia de apostas arriscadas. As aparências da fortuna sustentavam-se em crédito e charme. Um homem que vive de promessas, comentou Poirot, só é rico enquanto os outros acreditam nelas. No entanto, a verdadeira decadência não estava nas contas, mas nas pessoas. Lady Helena, símbolo da sofisticação britânica, escondia dívidas herdadas do marido falido. Mantinha o título, mas vivia de empréstimos. Sua presença em Azure Bay
era tanto um refúgio quanto uma vitrine. Clara Dunn, por sua vez, pertencia a uma classe média que aprendera a imitar os gestos da elite. Bela, educada e orgulhosa, ela era convidada às festas para decorar os salões, uma joia temporária que podia ser retirada sem alarde. Poirot entendeu que o crime nascera desse descompasso. Um homem endividado, duas mulheres dependentes do brilho social e um ambiente onde parecer valia mais do que ser. O assassinato, disse ele, é apenas o sintoma final de uma falência moral que começou muito antes do tiro. No terceiro dia, Poirot solicitou acesso ao cofre pessoal de Cavendish. Com o gerente a tiracolo, abriu o compartimento e encontrou uma pasta de couro, documentos, algumas joias e um envelope pardo. Dentro dele, uma lista de nomes acompanhada de valores. No topo, o de Helena Morton, $30.000. Um empréstimo, disse Poirot, ou um resgate social. Mais abaixo, o nome de Clara Dunn, 10.000. A soma que o Sr. Drake mencionou. Curioso, não? O detetive percebeu o padrão. Cavendish sustentava a ilusão dos outros para manter a sua. Emprestava dinheiro a uns, prometia favores a outros. Era o centro de uma roda que girava apenas enquanto ele sorria. Quando parou de sorrir, comentou Poirot, a roda quebrou. Enquanto isso, a elite local reagia como sempre, negando o desconforto. A senhora Langston organizou um baile beneficente em homenagem à memória de Henry. O hotel, coberto novamente de orquídeas e cortinas novas, parecia zombar do luto. É impressionante, murmurou Poirot, como os ricos transformam tragédias em decoração. Naquela noite, ele observou de longe o salão reaberto. As mesmas pessoas dançavam, agora com sorrisos mais contidos, como se o pecado tivesse se tornado moda. Lady Helena compareceu com um vestido preto e diamantes emprestados. Clara, com um simples traje de linho. Ambas evitaram se cruzar, mas o olhar tenso de uma sempre buscava a outra. É isso, Hastings, disse Poirot. A decadência não é perder dinheiro, é perder vergonha. E, de fato, o baile serviu apenas para reafirmar a hipocrisia do lugar. O rumor sobre o suicídio de Cavendish era comentado entre taças e risadas. Alguns diziam que fora vítima da própria arrogância, outros o tratavam como mártir da alta sociedade. Poirot, silencioso, via o teatro se repetir. No meio da festa, Julian Reed se aproximou do detetive. Monsieur Poirot, disse, a polícia encerrou o caso. Não há mais o que investigar. Poirot respondeu sem olhar. Ah, monsieur, a polícia encerra papéis. Eu encerro mentiras. Reed hesitou. E se eu lhe dissesse que Helena e Clara sabiam de tudo? Poirot ergueu as sobrancelhas. De tudo o quê? Dos negócios falidos. Henry planejava deixar o país. As duas o descobriram. Ele as usava como fachada e elas se vingaram. E o senhor? Perguntou Poirot. O que ganhou com isso? Reed sorriu. Sobrevivência. Quando ele se afastou, Poirot comentou. Repare, Hastings. O tom de voz dos que servem os poderosos não é obediência, é autopreservação. Nos dias seguintes, as provas financeiras consolidaram o que Poirot já intuía. Cavendish era uma fachada ambulante. O homem que representava a estabilidade da elite vivia sustentado por dívidas e ilusões. Sua morte, longe de abalar Azure Bay, apenas devolveu àquele círculo o espelho que evitavam encarar. Veja, mon ami, disse Poirot enquanto observava os hóspedes no terraço. Estes não lamentam o morto, lamentam a interrupção de suas próprias exibições.
São artistas de um espetáculo sem público, e o aplauso mais desejado é o da própria consciência. Ele descrevia a decadência não em tom moral, mas como fato inevitável. Quando a aparência substitui o mérito, a ruína é questão de tempo. Lady Helena vivia do passado, Clara, da esperança, Cavendish, da mentira. A morte apenas uniu as três faces do mesmo vício: status. Numa manhã abafada, Poirot recebeu do gerente um telegrama vindo de Nova York. O conteúdo confirmava a fraude nas contas da empresa de Cavendish e a falência iminente. O homem que todos julgavam milionário morrera à beira da ruína. Ironicamente, observou Poirot, a única coisa que ele possuía era reputação, e agora nem isso. Com esse dado, tudo se encaixou. O crime não era apenas passional, era social. Helena temia o escândalo que a arruinaria. Clara temia perder o único elo com um mundo que nunca a aceitou. Ambas reagiram não por amor, mas por sobrevivência. Em um mundo onde a aparência define o valor, disse Poirot, a moral torna-se um luxo que poucos podem pagar. Enquanto registrava suas conclusões, o detetive notou algo simbólico. As orquídeas do salão, substituídas todos os dias para manter a ilusão de frescor, agora estavam amareladas, sem perfume. As flores cansaram de representar o que não são, murmurou, assim como essas pessoas. Naquele mesmo dia, o hotel recebeu novos hóspedes. A vida seguiu, os sorrisos voltaram e o nome de Cavendish desapareceu das conversas. Apenas Poirot, à janela, observava o mar e pensava no contraste eterno entre o brilho e a podridão. O luxo Hastings, disse por fim, é a arte de disfarçar o apodrecimento. Aqui o dinheiro não compra inocência, apenas silêncio. Ele fechou a cortina, recolheu o caderno e concluiu. Azure Bay não perdeu um homem, perdeu um espelho. E o reflexo que restou é o retrato fiel de sua decadência. A investigação chegava ao ponto em que as palavras já pouco importavam. O que restava agora era o silêncio, e para Poirot, o silêncio dizia mais do que qualquer depoimento. Desde a primeira noite, ele o percebera. O vazio após a risada de Cavendish, o som ausente que pairava no corredor como um segredo não dito. Mon ami, disse ele sentado diante da janela. O silêncio é a linguagem preferida da verdade. Mas é preciso escutá-lo da maneira certa. Os interrogatórios haviam cessado e o Grand Azure voltava à rotina, ainda que cada hóspede o fizesse com passos mais cautelosos. As aparências se recompunham com a pressa dos que têm algo a esconder. Helena voltara a pousar suas joias. Clara retomara os passeios matinais. Julian Reed cuidava das formalidades com a polícia e o Sr. Drake já falava em retornar a Nova York. Todos pareciam ansiosos por enterrar o caso com o corpo de Cavendish. Mas Poirot não aceitava o encerramento. Havia um detalhe que o incomodava desde o início. O relógio da suíte de Cavendish parara às 12h40. Nenhum outro objeto fora tocado. O revólver, as taças e os charutos permaneciam exatamente como ele os deixara. O tempo, Hastings, explicou, é a única testemunha que não mente. Quando ele para, é porque alguém quis que o mundo acreditasse que tudo terminou ali. Foi nesse ponto que o detetive começou a revisitar cada evidência, não para buscar novos fatos, mas para ouvir o que elas tentavam dizer. O copo com batom contava uma história de hesitação. As bitucas de charuto, uma narrativa de visita inesperada. O papel rasgado com o número 10.000, um lembrete de que o dinheiro fora o pretexto, não o motivo. Poirot revisitou também o depoimento dos empregados. O porteiro, Miles,
lembrava ter ouvido duas vozes femininas na suíte, seguidas de uma pausa longa, e depois o som abafado de algo caindo, não de um disparo. Um corpo desaba com mais discrição que a verdade, murmurou Poirot. O tiro, ele percebeu, fora encenado depois. A morte não ocorrera na hora marcada. O som do revólver fora o último ato de um espetáculo cuidadosamente ensaiado. Na tarde seguinte, Poirot convocou todos para uma reunião no Salão de Orquídeas, o mesmo em que o baile reabrira dias antes. A atmosfera era tensa. O perfume doce das flores misturava-se ao sal do mar que entrava pelas janelas abertas. Lady Helena chegou primeiro, impecável e fria. Clara veio em seguida, o rosto pálido, o olhar de quem já desistira de sustentar a farsa. Reed e Drake permaneceram de pé, como espectadores impacientes. Poirot posicionou-se diante deles, mãos cruzadas sobre o abdômen, expressão calma. Senhoras e senhores, começou. Esta investigação foi uma lição sobre o poder do silêncio. Não o silêncio educado das boas maneiras, mas aquele que esconde culpa e medo. Hoje vamos deixá-lo falar. Drake bufou, impaciente. Isso é um circo, Monsieur Poirot. E ainda assim, Monsieur, respondeu o detetive. Vocês compraram ingresso para a primeira fila. Ele caminhou lentamente até a mesa onde havia disposto os objetos. O revólver, as taças, o lenço de seda, o papel rasgado. O Sr. Cavendish morreu por engano, declarou. Mas o engano não foi o tiro. Foi acreditar que podia manter duas mulheres presas ao mesmo amor e duas fortunas presas à mesma mentira. Helena ergueu o queixo. O senhor fala em enigmas. Permita-me esclarecer. O Sr. Cavendish prometeu à senhora devolver o revólver. Prometeu a Mademoiselle Clara que a levaria para longe. À meia-noite, ambas procuraram a suíte dele. E ambas descobriram a verdade. Ele pretendia fugir sozinho, levando o dinheiro de Drake e os documentos de Reed. Quando perceberam, discutiram. O riso que o porteiro ouviu foi dele, zombando das duas. Depois, o silêncio. Um silêncio pesado, cúmplice. Clara começou a tremer. Eu fui embora, tentou dizer. Poirot ergueu o dedo. Mas não antes de vê-lo cair. O revólver disparou, mas não nas mãos de um suicida. Nas mãos de duas mulheres divididas pelo ciúme, unidas pela vergonha. Reed cruzou os braços. E onde está a prova disso? O silêncio, Monsieur Reed, respondeu Poirot. O disparo que o porteiro não ouviu, o relógio que parou antes da meia-noite, a falta de marcas de pólvora. O crime não precisou de barulho, apenas de um pacto. Helena finalmente falou com a voz controlada. Está dizendo que nos acusa ambas? Não, madame. Acuso o silêncio que as uniu. Uma segurou a arma, a outra não impediu. O resto foi teatro. O revólver foi recolocado na mão de Cavendish e o tiro disparado mais tarde para completar a cena. Clara deixou escapar um soluço. Ele nos enganou, murmurou. Disse que nos amava, que íamos recomeçar. E vocês acreditaram? Completou Poirot, porque a mentira era mais confortável do que a verdade. Mas quando a ilusão que sustenta o luxo se quebra, o som é sempre o mesmo: silêncio. Drake tentava disfarçar o desconforto, enquanto Reed observava com olhos frios. O detetive voltou-se para eles. E quanto a vocês, messieurs, também são cúmplices, não do crime, mas da decadência. Fizeram parte do mesmo jogo. Finanças falsas, aparências fabricadas. Cada um silenciou o bastante para permitir que a farsa prosperasse. E esse é o crime mais comum entre ricos, o de calar-se quando a verdade ameaça o lucro.
O salão ficou quieto. O único som era o farfalhar das cortinas. Poirot olhou para Helena e Clara e falou num tom quase compassivo. O ciúme as uniu por instinto. O silêncio as separará por justiça. Porque, no fim, a verdade sempre encontra voz, mesmo que precise de mim para traduzi-la. Helena desviou o olhar para o chão. Ele mereceu o que teve, disse com frieza. Talvez, respondeu Poirot. Mas a verdade não serve para equilibrar contas. Serve para libertar os que ainda respiram. A confissão não veio em palavras, mas no gesto. Helena pegou o lenço de Clara e o colocou sobre a mesa. As duas se olharam brevemente, sem rancor. Poirot entendeu. O pacto se desfez. A verdade, Hastings, disse em voz baixa, é uma flor rara. Quando brota, mata o que está ao redor, mas perfuma o ar por um instante. A polícia foi chamada discretamente. As duas mulheres foram conduzidas sem resistência. No corredor, Clara chorava. Helena caminhava com dignidade. Poirot as acompanhou até a porta e não disse nada. Às vezes o silêncio também é respeito. Naquela noite, o detetive permaneceu sozinho na varanda do hotel. O mar avançava e recuava com o mesmo ritmo indiferente. As luzes de Azure Bay refletiam na água como mentiras cintilantes. Ele falou sem se dirigir a ninguém. Em sociedades ricas, Hastings, a verdade não desaparece, é abafada. Mas quando o dinheiro se cala, é ela quem fala. A manhã seguinte amanheceu serena. O hotel retomou sua normalidade e os jornais locais tratavam o caso como tragédia entre amantes. Nenhuma menção a pactos ou cumplicidades. A verdade, como sempre, fora editada para caber em colunas elegantes. Poirot, porém, não parecia frustrado. A justiça, mon ami, nem sempre precisa de aplauso. Basta que o silêncio seja substituído por entendimento. Antes de deixar o hotel, pediu ao jardineiro que removesse as orquídeas do salão. Flores que escondem o cheiro da morte não merecem permanecer vivas. Enquanto partíamos, o gerente agradeceu a discrição do detetive. Poirot apenas respondeu. A verdade, Monsieur Aldridge, não mancha a reputação de ninguém. Apenas revela de que cor ela realmente é. No trem ele fechou os olhos e completou. O caso de Azure Bay não foi sobre amor, dinheiro ou vingança. Foi sobre silêncio. O silêncio das classes que temem cair, das mulheres que amam demais e dos homens que acreditam ser intocáveis. E esse silêncio, Hastings, é o som mais perigoso do mundo. Azure Bay continuava bela. As manhãs traziam o brilho das ondas, e o Grand Azure Hotel exibia sua fachada impecável, como se nada tivesse acontecido. Os hóspedes comentavam sobre novos bailes e os jornais falavam de tragédias românticas com frases decorativas. A morte de Cavendish, as confissões de Helena e Clara e o escândalo abafado já haviam se tornado parte do folclore do lugar, mais uma história elegante para entreter as senhoras no chá da tarde. É curioso, disse Poirot, enquanto observava o mar pela janela do trem, como a beleza tem o dom de anestesiar a consciência. Em lugares como este, Hastings, tudo é polido, até o pecado. Os últimos dias no hotel mostraram o quanto a estética substituía a moral. O salão onde o crime fora revelado fora redecorado com flores novas e cortinas brancas. A gerente substituta dizia aos visitantes que a reforma já estava programada, como se a limpeza visual pudesse apagar a mancha invisível da verdade. Poirot, contudo, via mais fundo. A beleza, explicou, é o disfarce preferido do mal porque oferece conforto.
Ninguém teme o que é bonito. E, no entanto, é na perfeição aparente que o erro se esconde melhor. A tragédia de Cavendish era o espelho dessa lógica. Um homem que vivia cercado por luxo, duas mulheres que usavam elegância como armadura e uma sociedade que confundia brilho com virtude. Tudo o que era feio, a ganância, a inveja, o medo, precisava de verniz. O crime, portanto, fora apenas o momento em que o verniz rachou. Durante os dias que antecederam nossa partida, Poirot observava os rostos das pessoas como quem examina pinturas. Via nelas a tentativa de parecer intactas, mesmo após o escândalo. Lady Helena deixara Azure Bay escoltada pela polícia, mas alguns ainda comentavam sobre sua dignidade. Clara Dunn, internada em um sanatório particular, era lembrada como uma jovem sensível, vítima das circunstâncias. O público transformara criminosas em figuras trágicas, porque a culpa, quando vestida de seda, torna-se mais palatável. Repare, Hastings, disse Poirot, o crime é esquecido quando é elegante. O mundo perdoa mais depressa quem o entretém. Era a mesma indulgência que sustentava toda a decadência do lugar. Em Azure Bay, as pessoas mediam caráter pelo brilho do anel, não pela limpidez da consciência. A beleza tornava o erro aceitável e a mentira respeitável. O detetive recebeu uma carta anônima entregue por um mensageiro do hotel. Dentro, apenas uma frase escrita à mão. O senhor destruiu o que era belo. Poirot leu, dobrou o papel e sorriu discretamente. É sempre assim, comentou. Aqueles que se alimentam da ilusão chamam de destruição aquilo que é apenas revelação. No dia seguinte, ele caminhou pelos jardins do Grand Azure pela última vez. O ar estava carregado de perfume. O jardineiro havia plantado novas orquídeas no mesmo local, onde as anteriores haviam sido removidas. Elas florescem rápido, explicou o homem, orgulhoso. A senhora Langston quer que o hotel volte a parecer um paraíso. Poirot respondeu. Mas um paraíso, monsieur, é apenas um inferno com bom paisagismo quando não se aprende nada. Durante o almoço, o novo gerente abordou o detetive com gratidão. A justiça foi feita, disse, e o nome do hotel continua limpo, graças ao senhor. Poirot levantou a xícara e respondeu com calma. A justiça, Monsieur Aldridge, é rara. O que conseguimos foi decência. E isso, em lugares assim, já é quase um milagre. À tarde, revisando suas anotações, ele resumiu o caso com precisão. A beleza mascarou a ruína financeira de Cavendish. A elegância escondeu o ciúme de Helena. A doçura aparente disfarçou o desespero de Clara. O luxo abafou a verdade até que o crime precisasse libertá-la. O detetive escreveu: onde tudo é belo, a verdade se torna o único elemento dissonante e, portanto, o mais indesejado. A vaidade dos ricos, percebeu Poirot, era mais resistente que qualquer prova. Mesmo diante do escândalo, as conversas voltaram a girar em torno de vestidos, propriedades e novas festas. Helena e Clara deixaram de ser pessoas para se tornarem tópicos de fofoca, como se o crime fosse apenas uma pausa incômoda na programação social. O mal-estar deles, comentou Poirot, dura o tempo de um jantar. Ele sabia que, para aquela sociedade, a beleza era escudo e moeda. Nenhum dos presentes naquela noite fatal seria lembrado como cúmplice. Seriam recordados como parte de uma história glamurosa. O próprio Cavendish, falido e desonesto, seria eternizado em revistas como o cavalheiro que viveu rápido demais. A mentira sobreviveria porque era mais bonita
do que a verdade. Certa manhã, o detetive observou uma moça desenhar na areia perto da praia. O desenho mostrava uma mulher segurando um espelho, mas sem rosto refletido. Poirot parou e disse: "É um bom retrato de Azure Bay." A moça riu sem entender. "Por quê?" "Porque aqui todos têm espelho, mademoiselle, mas ninguém tem rosto." Enquanto o trem partia, ele anotou a frase em seu caderno. O caso encerrava-se oficialmente, mas o tema o acompanharia. Em cada crime investigado por ele, a aparência sempre surgia como o primeiro álibi. "Veja, Hastings", disse, recolhendo a pena. "A beleza é a mentira mais convincente." As pessoas confiam nela porque preferem acreditar no que as agrada. É por isso que crimes como o de Azure Bay continuarão a acontecer enquanto houver espelhos. Antes de dormir, refletiu sobre as duas mulheres presas pelo mesmo destino. Não eram monstros, apenas prisioneiras de um mundo que lhes ensinara a fingir. Quando a beleza se torna obrigação, pensou, a alma se transforma em cenário. O trem avançava pela noite. Do lado de fora, o mar ainda brilhava à distância. Poirot observava as luzes distantes das mansões e comentou: "Essas janelas iluminadas parecem promessas, mas escondem quartos vazios. Assim é o luxo, luz sem calor." Fechou o caderno com firmeza. "A tragédia de Azure Bay não foi o crime", disse por fim. "Foi a idolatria da beleza. Todos queriam parecer imortais e acabaram se tornando caricaturas." No dia seguinte, ele enviou um relatório confidencial à polícia local, encerrando o caso. Nenhum nome foi destacado, apenas uma observação final. Em sociedades movidas pela aparência, o crime é apenas a última decoração. Quando o véu da beleza cai, restam o medo e o silêncio, e é neles que a verdade sobrevive. Com isso, Poirot encerrou seu trabalho e pediu que jamais se mencionasse seu envolvimento. "A beleza gosta de se ver limpa", disse. "Deixe-a acreditar que nunca sangrou." Na estação seguinte, enquanto o trem diminuía a velocidade, ele olhou pela janela e completou: "Azure Bay continuará bela, Hastings, mas a beleza que precisa ser reposta todos os dias não é virtude, é fuga. E toda fuga, cedo ou tarde, termina onde começou, diante do espelho." Os dias seguintes à partida de Hercule Poirot de Azure Bay foram de aparente normalidade. O Grand Azure Hotel retomou sua rotina. Os músicos voltaram ao palco e o perfume das orquídeas novamente dominou os corredores. Os hóspedes, confortavelmente distraídos, já falavam de novas temporadas e dos próximos visitantes ilustres. A tragédia de Henry Cavendish, para a sociedade que vivia de novidades, já era um capítulo encerrado. Mas, para Poirot, o caso permanecia aberto em outro sentido. Não na justiça, que já fizera o que podia, mas na moral, aquela que raramente se manifesta em tribunais. Durante a viagem de volta, ele permaneceu longo tempo em silêncio, olhando o mar pela janela do vagão. Quando finalmente falou, sua voz saiu baixa e precisa. "Mon ami, nunca vi um crime tão polido. Tudo nele era belo. A casa, as pessoas, até o silêncio. E é exatamente isso que o torna repugnante." Ele reorganizou suas anotações enquanto o trem avançava. As páginas estavam cheias de observações curtas, quase aforismos. A beleza é cortesia da mentira. O ciúme é apenas amor sem dignidade. A riqueza, quando se esgota, apodrece como fruta ao sol. A verdade, quando reprimida, volta sempre em forma de tragédia. A conclusão do detetive não era apenas sobre quem matara Cavendish, mas sobre o que o havia matado.
Foi um homem morto pela ilusão, disse. Morreu daquilo que viveu, do culto à aparência, da manipulação do desejo e da crença de que o dinheiro é sinônimo de controle. O trem fez uma parada curta e Poirot observou o reflexo de seu próprio rosto no vidro. Sabe o que mais me assusta? Hastings perguntou. É perceber que o mundo admira os mesmos vícios que condena. Todos querem justiça, mas ninguém quer perdê-la se ela custar o encanto. Ele explicou que, na estrutura do caso, cada personagem fora um espelho para um tipo de corrupção humana. Helena Morton, a nobre falida, era a imagem da classe que prefere a aparência à verdade. Clara Dunn, a jovem sonhadora, representava a inocência corrompida pela ambição de pertencer. Cavendish, o homem de negócios, simbolizava a moral dissolvida no luxo. Reed e Drake, cada um à sua maneira, eram extensões do mesmo sistema, fiéis servos de uma mentira rentável. Eles não são monstros, disse Poirot. São apenas discípulos da beleza. Aprenderam a parecer corretos, não a ser. E quando a fachada ruiu, o que restou foi o desespero. O detetive refletiu que o verdadeiro crime de Azure Bay não estava no disparo, mas na indiferença. Veja, Hastings, continuou, quando o dinheiro e o status determinam quem merece compaixão, a justiça se torna uma serva do conforto. Ali, todos sabiam que Cavendish vivia de engano. Nenhum deles o denunciou, porque o luxo compartilhado é mais agradável que a verdade solitária. A investigação para Poirot havia sido uma parábola sobre o poder das ilusões. A beleza daquele lugar não era real, era um artifício, uma maquiagem social. Por isso, o crime não manchou nada, apenas revelou o que já estava podre por dentro. Enquanto o trem cruzava os campos da Flórida, o detetive retomou seu raciocínio com frieza analítica. O caso começou com um tiro e terminou com silêncio. Mas entre esses dois sons, há o resumo de toda a civilização moderna: o ruído do espetáculo e o vazio da consciência. Ele lembrou das palavras de Clara durante o interrogatório. Ele parecia pronto para mentir. E das de Helena, riu e disse que estava mais seguro com ele. Ambas haviam descrito a mesma cena de formas diferentes e ambas haviam omitido o mesmo detalhe, a própria culpa. A mentira é irmã do orgulho, comentou. E o orgulho, mon ami, é o último luxo que as pessoas ricas abandonam. Nos dias que se seguiram, Poirot enviou suas conclusões à polícia local. A carta era breve e precisa. O caso Cavendish demonstra que o crime não nasce apenas da maldade, mas da estética do engano. Em Azure Bay, o belo é o álibi do imoral. E enquanto a aparência for mais valorizada que a verdade, haverá sempre cadáveres bem vestidos. Depois disso, o detetive guardou os documentos em uma pasta sem rótulo. Não pretendia publicar o caso, nem mencioná-lo em conversas futuras. Alguns crimes, explicou, não merecem fama, apenas esquecimento. Porque, se contados, seriam mal interpretados, pareceriam elegantes demais para o gosto da justiça. Houve, porém, um último gesto simbólico. Ao chegar a Miami, Poirot pediu que parássemos brevemente em um pequeno jardim público próximo à estação. Lá, comprou uma única orquídea branca e a depositou em um banco de pedra. — Para o Sr. Cavendish? Perguntei. — Não, respondeu ele. Para a verdade, a única coisa que floresceu em meio a tanto artifício. Enquanto caminhávamos de volta, ele prosseguiu com sua análise final. O que aprendi em Azure Bay, Hastings, é que a beleza não é o oposto da verdade,
mas sua camuflagem mais eficaz. É por isso que tantos a veneram. O feio é fácil de reconhecer e combater. O belo, não. Ele seduz, encanta e, enquanto o faz, corrói. O silêncio nos acompanhou por alguns minutos até que ele concluiu. Um homem comum mente para escapar da vergonha. Um homem elegante mente para preservá-la. E é por isso que, entre os ricos, o crime sempre tem boas maneiras. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado, a mesma cor das festas em Azure Bay. Poirot observou o horizonte e murmurou: "O ouro do entardecer é o mais mentiroso de todos. Parece promessa, mas é apenas o fim disfarçado de beleza." Naquela noite, ele escreveu a última linha de seu relatório pessoal. A tragédia de Azure Bay não foi o assassinato de um homem, mas o triunfo das aparências. Quando a verdade se torna inconveniente, ela é assassinada todos os dias e sempre com elegância. Antes de fechar o caderno, olhou para mim e sorriu discretamente. Lembre-se, Hastings, a verdade nunca precisa de adorno. É por isso que poucos a suportam nua. No dia seguinte partimos rumo ao norte. A viagem foi tranquila e Poirot parecia em paz. Ao passar por uma estação menor, ele comentou: "Azure Bay continuará existindo, mon ami, com seus bailes, orquídeas e falsos sorrisos. E quando outro escândalo acontecer, porque sempre acontece, o mundo dirá que foi tragédia, jamais consequência. Mas eu saberei. Foi apenas a verdade voltando para recolher o que deixaram para trás." O trem apitou ao longe e o detetive fechou os olhos. Por um instante o rosto dele parecia cansado, mas havia serenidade no olhar. "A beleza, Hastings", disse por fim, "pode enganar os olhos, mas nunca engana o tempo. E o tempo, como eu, tem o hábito de resolver os mistérios à sua maneira." Com isso, ele reclinou o chapéu sobre o rosto e encerrou o caso. Não com satisfação, mas com o alívio de quem entende que algumas verdades, mesmo descobertas, continuam invisíveis para o mundo. Se você gostou dessa história e quer apoiar o canal para que a gente continue trazendo mais conteúdos como este, considere deixar um Super Thanks. Qualquer contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença e ajuda a manter esse trabalho vivo. Muito obrigado pelo seu apoio e até o próximo mistério.